Olá, amigos. Meu nome é Elisete Protásio e eu estou aqui hoje para falar sobre o quadro Momento do Evangelho. Hoje a lição é do capítulo 2, o título do capítulo é Meu Reino Não É Deste Mundo e o item que nós vamos ler, o título é O Ponto de Vista, são os itens 5, 6 e 7. Então, o item 5. A ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens. Quando muda completamente o ponto de vista sob o qual eles examinam a vida terrestre. Para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As vicissitudes, as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com paciência, porque sabe que não são senão de curta duração e devem ser seguidos de um estado mais feliz. A morte nada mais tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a da libertação que abre ao exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz, sabendo que está em um lugar temporário e não definitivo. Recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe atenua as amarguras. Pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente, não entrevendo bens mais preciosos que os da terra. Ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. Para os obter, não há nada que não faça. A perda do menor dos seus bens é uma tristeza pungente, uma decepção, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual é vítima. O orgulho ou a vaidade feridos são igualmente tormentos que fazem da sua vida uma angústia perpétua, dando-se assim voluntariamente uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista da vida terrestre, no centro da qual está colocado, tudo toma ao seu redor proporções vastas. O mal que o atinge, como o bem que compete aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. Ocorre o mesmo com aquele que está no interior de uma cidade onde tudo parece grande. Os homens de projeção como os monumentos, mas que se transporte sobre uma montanha e homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Assim ocorre com aquele que encara a vida terrestre sob o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele se apercebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como as formigas sobre um torrão de terra, que proletários e potentados são do mesmo talhe. E lamenta esses homens efêmeros, que se dão tanta inquietação para conquistar um lugar que os eleve tão pouco e que devem manter por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Se todo mundo pensasse desse modo, dir-se-á, ninguém se ocupando mais com as coisas da terra, tudo periclitará. Não, o homem procura instintivamente seu bem-estar, e mesmo com a certeza de não estar senão por pouco tempo num lugar, ainda quer aí estar melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, achando um espinho sob a mão, não o tire para não ser picado. Ora, a procura do bem-estar força o homem a melhorar todas as coisas, possuído que está do instinto de progresso e conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, pois, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou sobre a terra para esse fim.
Somente aquele que considera o futuro não atribui ao presente senão uma importância relativa e se consola facilmente com seus fracassos, pensando na destinação que o espera. Deus não condena, pois, os prazeres terrestres, mas o abuso desses prazeres em prejuízo das coisas da alma. É ainda contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que se aplicam estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem com isso se perturbar. Aquele que se concentra seus pensamentos sobre a vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo o que possui e se desespera. O Espiritismo expande o pensamento que lhe abre novos horizontes em lugar dessa visão estreita e mesquinha que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base, uma razão de ser à fraternidade universal. Enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável se considerar apenas uma parte. É esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido, e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Esse capítulo e o ponto de vista, ele nos fala sobre a perspectiva da vida futura. Então, para que a gente possa entender um pouco melhor, eu procurei lá no nosso querido Aurélio o significado de ponto de vista. E eu vou ler aqui para vocês. Ponto de vista é o lugar onde fica o observador ou quem pretende ver algo, modo como se concebe ou analisa uma situação específica, no nosso caso, a crença ou não na vida futura. Perspectiva, também é sobre perspectiva de visão dessas duas realidades, com vida futura e sem vida futura. Então, eu vou começar pelo item que fala das pessoas que não têm uma crença numa vida futura. Então, tem um trechinho aqui do Evangelho que ele fala assim, pela simples dúvida sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos sobre a vida terrestre. Incerto do futuro, dá tudo ao presente. Então, realmente, se a pessoa acredita que nós vivemos aqui nesta terra, fomos concebidos na hora do nascimento, né? Aqui na terra, nossa alma foi concebida aqui, e naquele momento, e depois, em seguida, vamos viver esta vida. Quando vier a morte, tudo acaba. Bem, pela descrição aqui do Evangelho, quando a gente foca toda a nossa atenção na vida terrestre, que não está errado a gente focar na vida terrestre, porque aqui estamos para vivê-la. Só que acontecem algumas coisas com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Nós nos vemos numa situação às vezes, de muita injustiça, porque vamos imaginar que nós estamos aqui e que temos uma vida muito difícil, que não temos nem a comida para nós, para os nossos filhos, a vida é muito laboriosa, tem muita luta. Então, por que eu vou ter esta vida e o outro tem aquela vida de prazeres, aquela vida de desfrutar, aquela vida de Facebook, né? Que todo mundo tem aquela vida perfeita, feliz, tá sempre bem, sempre cheio de amigos, cheio de passeios, cheio de outras coisas materiais, e que na verdade a gente sabe que nenhum de nós tem essa vida assim tão perfeita e tão boa, até porque estamos neste mundo aqui que ainda é imperfeito. Mas então,
onde estaria a justiça aí? Né? Não existe. É assim, um jogo de sorte ou azar. Você é tocado a ter uma vida boa ou você é tocado a ter uma vida difícil. E por que isso foi acontecer com você, você mesmo não tem como explicar. Né? Uma outra coisa que quando a gente não tem essa perspectiva de viver depois da nossa morte, nós temos uma família espiritual, nós temos o nosso anjo da guarda, a gente ter uma perspectiva de vida, de continuação, é que os laços que nós temos com os nossos entes queridos de casa, eles também são apenas físicos. Por mais que nós desenvolvamos o amor pelo nosso companheiro, pelos nossos filhos, pela nossa mãe, pelo nosso pai, ele é ali também muito restrito, porque você vem, passa por essas felicidades, por essas dificuldades, e depois, quando a morte vem, tudo acabou, não tem muito sentido também. Também, uma das palavras que é citada aqui no Evangelho é que é uma vida triste, porque por que nós vamos também ter que nos esforçar, por que nós vamos laborear, às vezes tem tantas pessoas que lutam e no final das contas não conseguem o que querem, então isso traz uma tristeza, muita frustração para o nosso coração. Também de decepções, porque se você perde alguma coisa material, aquela coisa não teve assim, sentido, né? Não teve por que você perder, nem por que você conquistar. E a outra coisa é que como nós vivemos intensamente para o momento presente, tudo que nós ganhamos tem grande valor, realmente, mas se a gente perde uma partinha daquilo que nós ganhamos, que nós conquistamos, isso também vira um problema muito grande, né? Então, muitas vezes as pessoas se desesperam, ficam malucas, às vezes chegam até a infelizmente cometer atrocidades contra o outro e contra si mesmo para manter um bem, né, um bem material que é passageiro. E então, pelo outro lado, quando nós cremos na vida futura, que nós temos a certeza de que Deus nos criou para sermos felizes, que Deus nos criou para que nós possamos conquistar muitas coisas nesta vida e na vida futura, então isso muda totalmente a perspectiva, muda totalmente o ponto de vista que nós temos desta nossa vida terrestre. Por quê? Porque nos dá uma fé inabalável, né? Dá uma fé que nós sabemos que por mais que a gente tenha que lutar, por mais que nós temos que nos dedicar a melhorar, a ser pessoas melhores, nós também vamos colher os frutos desta dedicação, né? Traz também uma vontade de termos uma moral melhor, né? O que seria isso? Uma moral firme. Nós sabemos que cada vez que eu faço o meu melhor, cada vez que eu desenvolvo o meu intelecto, cada vez que a vida me traz as provas, eu também tenho uma recompensa por isso. Essa recompensa é o meu próprio bem-estar, né? Não é nem o bem-estar do outro, nem é o bem-estar material, mas é o meu próprio bem-estar, sabendo que eu estou fazendo o que é correto e eu vou colher os frutos disso com certeza. Também aqui na lição ele fala sobre como que, sob esse ponto de vista da vida futura, nós analisamos a morte. Nessa época que estamos vivendo com esta pandemia, muitas pessoas se defrontaram mesmo com esse medo da morte, com outras famílias viveram, né, perderam entes queridos nesse problema que todos estamos vivendo, mas com a crença na vida futura, nós temos a certeza de que a morte é só uma passagem, que daqui para a verdadeira vida, daqui para encontrar os nossos entes queridos que já se foram. Então a morte ela deixa de ser algo assustador, algo que nós realmente um mistério. Nós sabemos o que vamos encontrar, né? Na literatura espírita tem muitos livros que explicam sobre como é a organização do mundo espiritual, o que nós podemos encontrar e quais são as nossas chances, né, de chegar no outro lado da vida e termos um conforto, de termos uma tranquilidade, de termos a certeza de encontrar as pessoas que nós amamos, né?
só tem que seguir os caminhos que Jesus nos ensinou. Outra coisa é que os nossos problemas, as nossas dificuldades, eles vêm, porque não é porque eu acredito que vai ser melhor, é que as coisas são assim fáceis. Estamos todos aqui para crescer, estamos todos aqui para desenvolver as nossas habilidades, para desenvolver o bem que nós podemos fazer, desenvolver o nosso amor pelo próximo. Então, eles vêm os problemas, só que nós sabemos que eles virão e eles vão passar. E eles não vão ficar aqui nos incomodando por séculos, a não ser que a gente queira. Então, o problema ele toma uma dimensão menor. Nós conseguimos analisar cada problema de uma forma mais tranquila. Bem, estou passando por isso. Vou passar bem ou vou passar mal? Então, aí a escolha é de cada um. E aqui no Evangelho mesmo, diz outras lições falando, olha, passe bem pelos problemas, passe com fé, passe com tranquilidade, passe crendo que você tem um Deus que é todo amor e que Ele te ama. Ele é todo bondade e tudo que você está passando é simplesmente para você se purificar e cada vez chegar mais próximo deste Deus. Então, isso é uma certeza, isso é uma fé inabalável, isso é uma forma de passar pelos problemas e as dificuldades de uma forma mais serena, mais tranquila, não é? Porque nós temos certeza que dias melhores virão, né? E como nós tendo assim esta certeza de que dias melhores virão, nós também teremos desenvolvido uma paz de espírito muito melhor. E mesmo que haja na nossa vida alguns problemas, por exemplo, olha, eu nasci numa família com muitas dificuldades, as pessoas muito difíceis, eu não consigo me relacionar bem com elas. Mesmo assim, nós conseguimos de alguma forma, conforme nós vamos estudando o Evangelho, conforme nós vamos estudando as obras da codificação espírita, que tudo isso também é só uma questão de momento, porque tudo isso vai passar, porque tudo isso nós vamos conseguir vencer com calma, com tranquilidade, com amor ao próximo e com paciência. Aqui na lição ele fala uma parte dizendo que se as pessoas forem pensar na vida futura, que vão deixar a vida aqui na Terra de lado. Não é nada disso que essa lição fala, ao contrário. O que ela diz é que nós devemos viver a nossa vida aqui na Terra com vistas à vida futura. Nós devemos viver aqui na Terra pensando que, apesar de não ser esse o nosso destino, que o nosso destino é muito maior, muito melhor no plano espiritual, nós devemos cuidar de tudo o que temos. Então, os bens terrenos, eles estão aqui para que a gente cuide, para que a gente desfrute com educação, com calma, com parcimônia, não ir com aquela sede ao pote, ganhei na loteria, agora eu vou me acabar, eu vou fazer tudo o que eu tenho vontade, eu só vou cair na gandaia, vou viajar, vou fazer... Não, a gente conquistar as coisas terrestres também para desfrutar com calma, com amor, pensando que nós podemos fazer algo melhor com tudo que nós ganhamos, tanto em bens materiais quanto no nosso conhecimento intelectual, a gente sempre pode fazer um bem. Essa crença também traz isso. Tem uma parte que fala no texto que fala que é uma base para a fraternidade universal. Realmente, porque se eu creio que lá no plano espiritual vou me encontrar com todas as pessoas que eu amo, com todas as pessoas que cruzaram no meu caminho de alguma forma, eu vou sempre querer fazer o melhor, né? Eu vou sempre querer, como diz o nosso lema, contagiar os outros com a solidariedade. Por mais fácil ou mais difícil que a minha vida está, eu sempre vou poder ajudar o próximo, porque eu sei que aquele próximo sendo ajudado por mim vai estar melhor e que dali para frente ele também vai ajudar outras pessoas estando melhor. E isso forma uma corrente do bem que não tem fim, não é? E aí o fim disso só vai ser quando todos nós seres humanos, estivermos
ligados nesta opinião de sermos pessoas melhores, de procurarmos seguir os ensinamentos que Jesus nos trouxe, de procurarmos passar adiante para todos esse amor, esta paz e esta tranquilidade que Jesus trouxe para todos nós através dessas lições do Evangelho que Ele nos deixou. Era isso que eu tinha para comentar, espero que vocês gostem e que sejam muito felizes. Até mais e obrigada!